o crescimento da glândula pineal para que eu possa atingir as esferas mais altas de conhecimentos superiores e colocar em marcha o processo de ascensão gravado em meu DNA. Amém. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Pedro. Bom dia, o Marcos, que está ainda lá em Luxemburgo, mas logo ele está de volta. Então, hoje eu vim trazer um assunto bem interessante, que eu já falei dele aqui, mas eu vou voltar a falar, porque eu estava lendo lá em Paulo, quando ele fala da fé. Então ele diz: mostre-me suas obras, que mostrarei a minha fé. Então a fé, ela consiste em ação. Então nós temos que ter uma consciência que o poder espiritual está dentro de nós. Eu preciso ter uma consistência, quer dizer, acreditar, fazer, materializar aquilo, e que tem uma coerência também. Então tudo converge para aquilo que eu faço. Se eu tenho essa consistência, eu persevero. Eu vou perseverar naquilo que eu estou buscando. Porque eu tenho consciência daquilo que eu quero. E aí eu persevero, vou atrás, eu busco. E aquilo tem uma coerência, uma ressonância ao meu redor. Porque nós vivemos sobre a lei de causa e efeito. E o que é a lei de causa e efeito? Tudo que a minha consciência produz, tudo que eu coloco essa consistência, coerência, aquilo vai se materializando na minha vida, seja bom ou seja ruim. Então, muitas vezes a gente tem uma consciência negativa, pensa negativo, sente negativo, age negativo, e você falar uma oração e acha que você vai conseguir as coisas. Não é assim. Nós temos que primeiro dar um mergulho dentro de nós, entender o que está errado com a gente, por que eu não conquisto, por que eu não realizo aquilo que eu quero. Então ali eu tenho que olhar para a minha consciência. O que eu estou ali planejando? O que eu estou arquitetando, né? Então, coisas boas? Sim, a lei de causa e efeito vai me trazer de volta coisas boas. Agora, se eu fico ali remoendo aquela consciência de raiva, de ódio, de inveja, de descontentamento, sabe? Aquela pessoa que nunca está contente com nada, parece que nada para ela tá bom. Aqui que ela vai materializar ao redor dela? É só situações assim. Porque é aquilo, você semeia, você colhe. Então, tudo que você planta, você vai colher. Seja bom ou seja ruim. Aí muitas pessoas falam, mas e esse povo que sofre, essas pessoas que passam necessidade? Tudo bem, eu falo assim, tenha a circunstância social que às vezes favorece isso. Mas, às vezes a gente vê pessoas que nasceu lá na miséria absoluta e às vezes até se torna um grande empresário. Por quê? Aquele espírito, ele tem uma força de vontade dentro dele que leva ele para a fé. Então, assim, eu tenho uma intenção, eu gero uma força de vontade, eu crio um propósito. Então, aqui tudo, nós estamos na terceira dimensão. Aqui tudo é uma tríade. Então, as pessoas têm que entender o que é essa terceira dimensão. O que nós estamos fazendo aqui? Aqui se mede profundidade, largura e altura.
o quanto que eu me aprofundo no meu conhecimento para descobrir quem eu sou, o quanto que eu vou expandir a minha consciência e o quanto eu permito o meu crescimento através da ascensão, que ninguém fala sobre ascensão, todo mundo fala na evolução, porque a evolução ela está ligada com a energia masculina, a energia criativa, a energia de ação. Agora, a ascensão, ela vai decantar, ela vai qualificar os seus sentimentos. Então, se eu não dou permissão para minha alma começar a fazer essa decantação, essa depuração daquilo que eu sinto, então, às vezes, você olha para a pessoa, tá, pessoa linda, maravilhosa, mas olha dentro dela. Uma vez eu vi um filme que eu nem lembro, faz tantos anos, que tinha umas cenas assim, se olhava as pessoas, tudo bonita, todo mundo... Aí tinha um óculos que se colocava, que aí você via dentro das pessoas. E ali você via monstros, coisa horrorosa. Então, isso daí não é fora da realidade, tá? Porque você olha para a pessoa, vê assim, aquela pessoa amável, gentil, dali a pouco ela está falando mal do outro, está criticando o outro. Não é assim, Pedro? Aquela pessoa sorrindo ali, mas não é autêntica. Então, para a gente poder materializar aquilo que a gente deseja na vida, então nós temos que alargar essa consciência, ter essa consistência, que é a mesma coisa que perseverar, e ter essa consciência de observar o que acontece ao nosso redor. Então, ao invés de você reclamar, faça um check-up em você mesmo. Olha o que está dentro de você, olha o que você sente, olha o que você pensa, olha como você age. Então, tudo isso contribui, porque que o pessoal fala da lei da atração e ninguém consegue materializar o que ele explica ali. Só que ele não explica de uma forma de que primeiro a pessoa tem que fazer essa reforma íntima, ela tem que entender o propósito dela aqui nessa terra. Por que eu fico aqui insistindo com vocês para fazer o contrato de alma? Porque ali está a sua programação aqui na Terra. Então, ali eu vejo pessoas magníficas, pessoas maravilhosas, cheias de luz, que veio aqui para brilhar. Está completamente envolta por uma capa negra na escuridão. Então, por que a escuridão existe? Para mostrar para nós que nós temos luz. Mesma coisa, você está aí num quarto escuro, você não enxerga nada. Aí você acende uma luz, pronto, você começa a enxergar. Então é assim. Por isso que tem uma fala do Cristo que ele fala para os apóstolos. Quem caminha de dia, enxerga. Quem caminha de noite, não enxerga nada. Então é isso que ele quis dizer. Se você está na sua luz, você enxerga o que está ao seu redor, você ouve, observa, sente. Quando você está na sua escuridão, você só tropeça. Está sempre tropeçando, porque não vê os obstáculos que estão na frente. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, viu? Porque às vezes eu recebo as informações do plano espiritual que eu tenho que compartilhar para poder abrir a consciência, para ver se a gente sai dessa escuridão, para ver se a gente entende que nós somos um pedaço de Deus, nós nascemos, nós somos extraídos de Deus. Então, aquilo que foi extraído não morre. O corpo físico foi criado, então ele morre. Então, tudo que foi criado morre. Aquilo que foi extraído não permanece. Então, pense nisso.
pense o que eu posso fazer para eu deixar o meu exemplo, porque o que mais Deus quer de nós é isso. A maior caridade que você pode fazer é deixar um exemplo de uma pessoa digna, de uma pessoa autêntica, de uma pessoa honesta, que tem ética, que tem moral, que carrega essa força espiritual, acreditando que aqui é só um templo, aqui é uma escola onde eu tenho que aprender. Então, é só isso que Ele quer de nós. Pense nisso. Eu vou passar o meu telefone para você que quer fazer uma terapia, fazer o seu mapa. Então, eu faço esse mapa, que é um contrato onde está especificado todas as regras que você veio para executar aqui, todos os obstáculos que você pode encontrar no seu caminho, mas que você tem força para superar. E também tenho a constelação, aonde eu vou trabalhando os emaranhados de família, porque dentro desse núcleo de família, então tem um emaranhado quântico na parte de relacionamento. Porque o que é o relacionamento? O relacionamento a gente cria intimidade. Então, quando é um relacionamento verdadeiro, um relacionamento autêntico, a gente cria intimidade e nós revelamos quem nós somos. Por que muitas vezes dentro da nossa casa, com as pessoas mais íntimas, é que a gente mostra quem a gente é. Então, por isso que fala, vai conviver com ele para você ver quem é. Lá fora é aquela gentileza toda, é aquela pessoa amável, só que vai conviver com ele ou com ela para ver quem é. Então, é isso que a gente tem que aprender. Então, nesse tratamento da constelação espiritual, eu vou pedindo para desenrolar, é como um novelo de linha, é como uma treliça, que está tudo ali. Roubo, mortes, doenças, tem o nó da mentira. Então, assim, tem constelação que eu vejo, tem aquele nó da mentira enorme. Então, vai passando de um para o outro. Um para o outro vai passando aquele hábito de mentir. Tem da doença, tem da escassez, tem da miséria. Então, tem tudo isso que é desenrolado com a constelação. E aí eu agreguei a terapia quântica porque limpa tudo isso e aí a terapia quântica vai destravar sentimentos que estão lá armazenados há anos, até de outras vidas, culpa, remorso, vergonha, indecisão, ódio, raiva. Então, tudo isso a terapia quântica trabalha. Tem a apometria também, que é para fazer para pessoas que às vezes assim está distante. Então, tudo isso pode ser feito online, tá? Tenho também a terapeuta Sandra, que faz um tratamento excelente com reiki, atamiana, florais e cristais. Então, para quem às vezes não consegue trabalho, para quem tem problemas com família, então ela trabalha tudo isso e pode ser online também. Então, o telefone dela é 98-555-6364. E o telefone da Stephanie, para você saber mais sobre os tratamentos, sobre o mapa, também faço o tarô, de meia hora, 1 hora, é o 913 16 23 96. 913 16 23 96. E quem quer fazer um mapa astral também, o Marcos faz, é só falar para a Stephanie que ela encaminha para ele, tá? Então, também tem as redes sociais, onde você pode me acessar no YouTube ou também no Instagram. Então, lá no YouTube eu tenho o curso Cartas de Cristo, que é para
trazer esclarecimento, que é para trazer uma nova visão daquilo que ele veio pregar há 2000 anos atrás. Então, agora, se alguém quiser fazer uma pergunta, é o 31710221, 3262-4490. Então, se você se interessou por alguma dessas terapias que eu faço, então a constelação, a terapia quântica, o mapa, que é o seu contrato de alma, o tarô, então você pode ligar lá no 913 16 23 96. Então você pode ligar, a Stephanie está lá para poder agendar a sua consulta. E se você quiser fazer o tratamento com a Sandra, então eu recomendo, o valor é assim, é bem acessível. Então é só ligar para ela e se informar no telefone 98 555 6364. Então fale com ela e ela faz, por exemplo, tem filhos com depressão. E uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção por que nós estamos num momento que, assim, alerta sobre suicídio, né? Então, que o mês de setembro tem essa campanha. Então, quando a gente fala em suicídio, muitas vezes a gente já tem aquela imagem de uma pessoa que tira a vida naquele momento. Então, ela pode tomar um veneno, se dar um tiro, fazer alguma coisa que ela tira a vida dela imediatamente. Agora, e o suicídio lento? Ninguém fala dele, né? Mas tem pessoas que ela vai se suicidando diariamente. Então, aquela pessoa que bebe, aquela pessoa que se droga, aquela pessoa que come demais, aquela pessoa que toma remédio demais, aquela pessoa que reclama, é uma espécie de suicídio. É só você ler aquele livro lá do André Luiz, onde fala do espírito, do Vale do Suicídio, aonde ele ficou lá durante um tempo, e que é o Nosso Lar, né? Esse livro. E ele não entendia por que ele estava naquele vale de suicídio. Aí depois foi esclarecido, porque ele bebia, ele fumava. Então, isso é uma espécie de suicídio. Então, pare e pensa, você aí que está preso nisso, então depois vai cair no vale do suicídio. Tem gente na linha, Pedro? Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? É Vanja. Quem? Vanja. Lanja? Isso. E o que eu posso te ajudar, Lanja? Eu gostaria de saber, Cleusa, se teria como você ver para mim o que está acontecendo ultimamente na minha vida, que tantos transtornos de 5 anos para cá, tanto familiar quanto profissional. Você ouviu hoje o que eu falei da fé? Sobre a fé, o que eu falei? Eu acho que na hora que você falou eu não estava ligada. Porque eu expliquei, assim, sobre a lei de causa e efeito, né? Sim. Porque, assim, a fé, a gente precisa ter uma consciência, uma consistência, uma coerência, né? Então, nós temos que ter na nossa consciência realmente quem eu sou, o que eu preciso fazer e perseverar em cima daquilo e ter uma coerência que é os efeitos ao nosso redor, causa e efeito. Às vezes a gente pensa que aquilo não tem efeito,
Mas a maneira como a gente vive vai acumulando. E uma hora a colheita vem, né? Que dia que você nasceu, Lanja? 25/6/1964. 64? 64. 25/06/64. Tá. É porque às vezes a gente assume uma proposta de vir aqui fazer algo e depois a gente nem imagina, né? E aí, quando chega uma hora que os próprios mentores começam a cobrar aquilo. Porque por mais que ele nos ajude, viu, Lanja? Ele só tem a nós para materializar. Eu costumo falar para as pessoas assim, você pede ajuda para fazer um pão, tá? Aí aparece a farinha, o fermento, todos os ingredientes. Agora, se você não colocar a mão na massa, para você misturar tudo aquilo, para você dar forma para aquele pão, ele vai existir? Exato, não. Então, assim é o plano espiritual. Ele coloca à nossa disposição todas as oportunidades daquilo que a gente está pedindo. Mas nós temos que colocar a mão na massa, nós temos que correr atrás para que aquilo se materialize. Porque ele só tem a nós aqui para fazer isso. Como também nós só temos eles para interferir por nós lá. Uhum. Entendeu? Agora toda essa turbulência que eu me referi aconteceu a partir do instante em que eu comecei a conviver com uma pessoa e minha família rejeitou. Então, aí já vem toda a intolerância, né? Porque eu falo, a família não tem que interferir. Se você vai quebrar a cara ou não, é experiência tua. Certeza. Porque eu falo assim, quem vai conviver é você, não são eles. E a família tem essa mania de querer se meter, né? Exato. Então, eu falo assim, eu não permito que ninguém interfira na minha vida, sabe? Porque eu falo, eu tô consciente. Então, se eu errei, se eu vou quebrar minha cara, eu não vou culpar ninguém. É experiência minha. Entendeu? Hoje eu já tenho a quem culpar. Oi? Aí na situação em que eu me encontro, hoje eu já poderia ter a quem culpar. Então, assim não... Dada a interferência. Não culpe ninguém. Às vezes é a gente mesmo que é fraco e permite que os outros mandem. Concordo. Então, porque você... durante muitos anos você se desvalorizou muito, ficou muito na espera da validação do outro. E isso dá margem para o outro querer interferir na nossa vida. Então, assim, o que eu te recomendo? Se você puder fazer a sua constelação, porque tem um emaranhado de família aí que você carrega, viu? Uhum. Então, como o tempo aqui é curtinho, não dá para eu explicar muita coisa, mas tudo que está acontecendo gira em torno disso. Depois, se você quiser fazer uma meia hora de tarô, eu te explico detalhadamente, tá bom? Eu vou contactar. Então tá, um grande abraço para você. Muito obrigada, igualmente, tudo de bom. Obrigada, tchau. E o programa chegou ao fim. O meu telefone é o 913 16 23 96. 913 16 23 96. E até a próxima semana, se Deus quiser. Bom dia a todos.